Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Hoje eu vim falar sobre como ganhar massa muscular, um assunto aí sempre muito buscado pelo pessoal das academias, pelo pessoal que quer envelhecer com saúde, né? Como aí ganhar massa muscular, horas na academia, whey protein, anabolizantes, o que fazer, né? O que é o básico para que você realmente otimize seu tempo, para que você tenha eficiência neste objetivo aí, que sim, pode te deixar mais bonito, mais confortável, confortável com a sua aparência, melhorar a sua autoestima, né? A gente sabe que um corpo mais estruturado e mais forte evolutivamente, ele causa mais atração, né? No sexo oposto, né? Então os homens que eram mais altos, que tinham uma cintura mais afilada, um tórax mais alargado, por exemplo, eles eram mais desejados porque eles eram futuros bons pais, bons caçadores, iriam prover alimentos com mais facilidade para suas mulheres, né? E essas mulheres desejariam, mas não por conta que elas tinham atração sexual naquele corpo mais forte, mas sim porque ele seria um bom caçador. E hoje, né, nós não precisamos, num primeiro momento, dessa forma física, né, para prover alimentos para os nossos filhos, e aí realmente essa massa muscular não tem mais essa importância de forma tão direta, né? Mas ela continua sendo muito importante, sim, para outras várias coisas, como o envelhecimento. A gente precisa dela para se locomover, para coisas básicas, né? Isso aqui é básico. Então, quantos pacientes eu atendo com deficiência de massa muscular na coluna lombar, por exemplo, que eles têm mais hérnia, e um simples movimento básico de levantar da cadeira, você acaba tendo dor. Tem hérnias que não tem a ver com isso, sem dúvida, tá? Mas pessoas com deficiência de massa muscular ou pouca massa muscular tendem a ter problemas mais articulares, né? Tendem a ter sarcopenia no envelhecimento ou até a perda de massa muscular quando jovens, é muito comum ver isso, né? O que traz flacidez para homens e até mulheres, né? Aquela desproporção entre tronco e abdômen, né? Onde o homem fica com um braço mais afilado, um tórax menor e uma barriga mais aumentada, né? E mostrando aquele aspecto de pera, né? Que a gente não gosta muito de ver, né? Não gosta muito de ter, que incomoda muita gente, né? E realmente, além de incomodar esteticamente, é danoso, é ruim para a saúde, né? Porque ao mesmo tempo em que a gordura visceral aumenta a inflamação crônica, aumenta o estresse oxidativo, né? Aumenta a chance de esteatose hepática, o que aumenta mais esse estresse oxidativo, inclusive aumentando a chance de hepatite. Também cursa com sarcopenia e uma possível diminuição da qualidade de vida durante o envelhecimento. E por esses inúmeros motivos, a massa muscular ela acaba sendo tão cultuada, porque as pessoas querem ficar mais atraentes, porque elas querem ter saúde. E as duas coisas são fantásticas, nenhum motivo é mais importante do que o outro, ok? Então vamos lá, o que seria os fatores mais importantes quando a gente quer ganhar massa muscular, né? Então, para que você realmente sintetize mais proteína, sintetize mais aminoácidos na sua célula muscular e faça um desenvolvimento perceptível, né, do seu volume muscular, você precisa ativar uma enzima nessas células chamada mTOR. Essa enzima que vai aparecer para vocês aqui, ela é ativada conforme um hormônio chamado insulina, sim, a insulina que é liberada pelos carboidratos, que é liberada pela leucina. A leucina, para quem não se recorda, é o aminoácido que está dentro do BCAA, tá? Então é a leucina, a valina e a isoleucina, que são os 3 aminoácidos do BCAA. Esses aminoácidos também estão nos ovos, estão nas carnes também. Então você precisa das proteínas, principalmente da leucina que está ali, para ativar essa mTOR. E também, sim, precisa da insulina, que vem estimulada pelos carboidratos e também pela leucina. Então, essa ativação de insulina faz mTOR, que favorece a hipertrofia, ok? A leucina também faz a rota direta para a mTOR, tá? E por isso que a gente consegue, em dietas de baixo carboidrato,
muitas vezes segurar também a massa muscular do indivíduo, porque a leucina ela tanto ativa a mTOR via insulina, que ativa a mTOR, quanto diretamente, tá? Sem ativação da insulina. Então a leucina também acaba sendo anabólica, independente do estímulo da insulina, tá bom? Então por isso que a proteína, sim, ela é importante, sempre foi muito falada, as pessoas aí que falam de whey protein, tomam proteína o dia inteiro, alimentos proteicos, sim, tem seu valor, mas o que eu vi acontecer aí nos últimos anos é também se promover muito a proteína e muitas vezes se esqueceu o carboidrato. E como os carboidratos também ficaram meio com uma fama, né, por conta aí da obesidade, do diabetes, da popularização das dietas de baixo carboidrato, as pessoas mesmo que queriam ganhar massa ou muito magras, elas tiraram muitas vezes esses carboidratos. Se você é muito magro, você realmente não vai conseguir ganhar uma massa muscular, né, de forma importante só comendo proteína. Vai ficar muito difícil realmente se você abdicar do carboidrato e não comer proteína, ok? Então a alimentação, isso é o mais importante, você ter uma ingestão adequada de proteínas e carboidratos conforme a quantidade de massa magra encontrada no seu exame, seja de bioimpedância, ou seja, no exame naqueles que o personal trainer faz com prega e que ele consegue também mensurar a sua massa magra, e através também da mensuração da sua taxa metabólica basal, seja por estimativa, que é uma forma também, ou seja de uma forma mais apurada, que é a calorimetria indireta, que é um exame que a gente faz com uma máscara, onde se avalia a troca de gases, tá? E você consegue um valor bem preciso do seu gasto metabólico, e em cima disso a nutricionista ou nutrólogo conseguem montar uma dieta com superávit calórico, além dessa quantidade ideal de carboidratos e proteínas, que eu acho mais importante que o de calorias. Mas é lógico que se você comer uma quantidade grande de carboidrato e caloria, acaba se gastando mais energia também, tá? Mas, enfim, na questão alimentar, esses são os principais pontos. Um segundo ponto, a alimentação é carro-chefe, ok? Um segundo ponto, atividades resistidas, ou seja, musculação. Isso deve ser o carro-chefe realmente para quem deseja melhorar a sua massa muscular. Eu gosto de jogar tênis também, gosto de correr no parque. Ok, mas você tem que colocar prioridades. Se você realmente quer ganhar massa muscular e quer ficar fazendo atividades aeróbicas de longa duração, bom para a saúde, legal para gerenciar o estresse, para você se sentir bem, a gente sabe da importância disso também, mas vai pôr um pouco a perder, ok? Como tudo na vida, né? Se você realmente está focado em aprender uma língua, né, e você fica fazendo outras coisas ao mesmo tempo, você não vai ter tanto sucesso nesse aprendizado, né? Se você realmente só quer aprender chinês e ao mesmo tempo você estuda inglês, castelhano, fica muito mais difícil, né? Agora, se você foca unicamente realmente no que você está buscando, aqui em ganho de massa muscular, né, você vai ter muito mais sucesso, né? Então, a atividade de força, a musculação, pelo menos 4 vezes por semana, né? A gente sabe que vai ter variações, sem dúvida, não é só... Tem hoje o conhecimento na área de educação física, de biomecânica, evoluiu muito, consegue-se hoje, às vezes, com 2 dias por semana, mas a gente sabe que o volume acaba sendo um pouco determinante, né? Vai ser melhor que nada, mas vamos lá, falando do cenário perfeito. Lógico que o cenário perfeito nem sempre é possível, o cenário eu chamo de cenário Hollywood, esse é o ideal. Aí, a partir disso, às vezes a gente vai fazer um cenário Projac, um cenário mais do dia a dia, às vezes da sua casa, né? Mas o que seria o ideal, né? Se você conseguir ir no mínimo 4 vezes por semana, rodiziando as musculaturas envolvidas nos seus exercícios, seria, né, o ideal, né? E com acompanhamento de um profissional. Hoje evoluiu muito, pessoal, né? Aqueles treinos que a gente fazia antigamente, que eu mesmo fiz aí há cerca de 8 anos atrás, que os caras se ajudavam, é bizarro, né? Que as pessoas colocavam muita carga e ficavam lá, né, se matando. Hoje você tem uma biomecânica que favorece muito esse desenvolvimento, que potencializa, que melhora a eficiência.
Então contrate um personal trainer ou um profissional que seja para te dar uma consultoria, mesmo que por algumas aulas, para te ensinar a fazer um movimento com qualidade. Eu mesmo, depois que aprendi a fazer os movimentos com mais perfeição nos exercícios, a minha resposta foi incrível. Eu consegui com menos treino ter maiores ganhos, né? E com bem menos lesão. Eu sempre tinha lesão ou no ombro ou no cotovelo e tinha que parar por 1 mês, 2 meses, muitas vezes só correndo e só nadando, ou seja, punha a perder também a minha massa muscular. E hoje, com treinos, né, mais cadenciados, até com menos carga, né? Antes ficava aquela competição idiota por carga, que os caras ficavam lá, né? Lógico que tem muito disso por vaidade, mas isso é besteira, né? O que vai contar mesmo no final é como você vai estar com o seu físico, né? E não quanto de carga você está colocando, porque isso você não está lá competindo lá, não é powerlifter, né? O powerlifting sim vai ter que na competição vai ter que carregar mais que o outro. Você, no caso, quer ter um corpo bonito, e para isso você vai ter que muitas vezes colocar menos carga, fazer mais repetição, vai ter essas variações, aquele negócio de coloca muita carga para hipertrofia, pouca carga para definição. Isso não existe mais, é uma coisa que se fez muito, né? Séries eternas, né, de abdominais para você fazer uma definição de abdômen, isso acabou, né? Então você não precisa mais ter essa prioridade em relação aos exercícios abdominais, né? Como se que eu fazia aulas de 2 vezes por semana, fazia aulas de 1 hora numa academia aqui em Campinas para abdômen. Isso pode, lógico, se eu tenho um treino muito bom, eu posso eventualmente treinar abdômen, mas ele não precisa estar mais de forma tão prioritária, porque a gente achava que queimava gordura, né? E não é bem assim. O exercício de perna, por exemplo, ele queima muito mais gordura no seu corpo e favorece mais a definição do seu abdômen. Então, perca mais tempo treinando perna do que eventualmente abdômen. Não que não possa treinar abdômen, tá? É legal, mas é uma musculatura de acabamento. Você vai ter exercícios mais multiarticulares aí, que vão, num primeiro momento, favorecer uma maior queima de gordura com um maior anabolismo mais global, ok? E, eventualmente, né, já falamos aí 2 pontos importantes, que são alimentação, carro-chefe, exercícios físicos, né, musculação, eventualmente um crossfit, um bom exercício também, querer um ganho expressivo com outros exercícios que ativam a massa muscular, vai ser mais difícil, né? Um treinamento funcional é bom, mas também um ganho expressivo vai ser um pouco difícil, né? Na manutenção, um ganho mais discreto, né? Um treino funcional o treino funcional é um treino com o peso do seu próprio corpo, né? Enfim, então falamos de exercícios e alimentação. Um terceiro ponto chave, eventualmente, é o reequilíbrio hormonal, né? Então, alguns hormônios são determinantes, né, no ganho de massa muscular, como o DEA, como a tireoide, como testosterona, estradiol, o próprio GH, IGF-1, tá? A melatonina, a vitamina D, que hoje é considerada praticamente um hormônio. Então você tem uma série de coisas que podem também favorecer esse ganho de massa muscular. Então é sempre importante, ainda mais com o envelhecimento, se ter uma abordagem também hormonal, porque a deficiência de algum desses hormônios pode impactar diretamente nos seus ganhos, ok? Mulheres que usam anticoncepcionais também têm um bloqueio de testosterona, né? Homens com uma gordura abdominal importante vão ter uma diminuição da testosterona pela transformação de testosterona em estradiol via aromatase. Então, mesmo jovens, a gente encontra homens com níveis baixíssimos de testosterona que vão estar com aquela desproporção, aquele corpo até envelhecido do ponto de vista visual, tá? Silhueta, e não envelhecido em forma de pele, rugas, tá? O que eu quero dizer o que? Pouca massa muscular, mamas e gordura abdominal. Essa desproporção característica do envelhecimento a gente encontra muitas vezes em homens mais jovens e não necessariamente pela obesidade. Uma coisa que aconteceu muito nesses últimos anos foi a intoxicação por substâncias químicas que se comportam como estrogênios no nosso organismo. Um exemplo é o bisfenol A, que contém, né, na maioria dos plásticos, e esse bisfenol se comporta como hormônio feminino, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. E no homem pode fazer a ginecomastia, pode fazer aquela gordurinha lateral, bem característica das mulheres. Eu tenho pacientes jovens assim, muitas vezes magros, porém com essa estrogenização física, demonstrando que eles sofreram mais ação estrogênica durante
o seu desenvolvimento físico. E isso pode eventualmente ser ajustado, tem-se medicamentos, tem-se fitoterápicos que são eficientes, tem-se muita coisa às vezes para ajudar. Ah, mas que loucura, que não sei. Pô, mas as pessoas não usam o hormônio do crescimento para crescer 5, 7 centímetros por anos, né? Então, eu vejo uma naturalidade, né, para um fim que eu considero basicamente para muitos estéticos, né? Porque ninguém ia ter problema de saúde caso não ficasse tão alto, né? Um homem baixo, ele às vezes tem uma autoestima baixa, ele estatisticamente consegue menos destaque, né? Mas ele não tem problemas de saúde, tá? Então, nesse meio, né, a gente vê uma condenação muito grande para algum uso, né, pontual, para a estética da modulação de algum hormônio, mas para GH hoje já é aceito, o que não era antigamente, mas também isso vai mudando. O que eu quis dizer aí, o que eu quis passar para vocês, realmente os pontos principais aí, né, da alimentação, dos exercícios e da eventual otimização de alguns hormônios, né, e da regularização de algumas glândulas. A tireoide, que o pessoal muitas vezes só atrela ganho de peso, uma função tiroidiana adequada, meu amigo, ela é importante para várias funções do corpo, entre elas ganho de massa muscular, tá? Disposição, que sem disposição também você não faz musculação, né? Então a tireoide é fundamental para a nossa saúde, né? Saúde cardiovascular, saúde cerebral, saúde muscular, saúde sexual, saúde psíquica, ela é glândula-chave, a gente não pode esquecer dela em nenhum momento, assim como as adrenais, cortisol, DEA, tem uma função chave também na nossa saúde, no nosso envelhecimento, tá? Então, que sempre se fala muito do testosterona e GH, são hormônios importantes, mas pensa num time, testosterona e GH talvez sejam aí o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? E aí só querem valorizar eles, mas se eles não tiverem um meio campo, uma zaga, um lateral direito, eles não vão tomar gol. Então você precisa de um time, né? E nesse time tem sim, a alimentação está inserida, os exercícios estão inseridos, é um conjunto, não tem uma fórmula mágica como as pessoas querem. Então vou tomar a oxandrolona. Aí o cara nem sabe como está treinando, está dando uma corridinha no parque, está fazendo um jejum intermitente, com dieta de baixo carboidrato, e vai lá tomar oxandrolona achando que vai ter ganhos expressivos. Não vai ganhar, vai eventualmente ter algum efeito colateral e vai ter ganhos mínimos, ou vai ter aquela retenção. Aquele ganho, lógico, o hormônio por si só ele vai fazer um leve ganho, aquele indivíduo vai ganhar um pouco de massa muscular, vai se sentir um pouco melhor, mesmo que transitoriamente, mas quando parar, perde tudo rapidamente. Por quê? Porque ele colocou o hormônio como carro-chefe, né, do processo. E o hormônio, ele é o quê? Eventualmente ele é um adjuvante. O carro-chefe do processo é o estilo de vida. E aí o hormônio vai entrar acoplando se necessário. Então quando você já tem um treino já bem feito, quando você já tem uma alimentação também bem montada, aí sim você pode começar a pensar em alguma coisa, algum ergogênico, alguma substância exógena para potencializar. E não o contrário, como a grande maioria faz. Isso inclusive denigre o uso porque a pessoa não tem resultado ou tem um resultado totalmente transitório. E esse resultado transitório que inclusive estigmatizou e fez com que o uso de hormônios passou a ser chamado de bomba, porque a bomba ele explode, né? Então ele toma, ele ganha, explode e aquilo depois ele murcharia depois. E esse ganho transitório é visto nestes casos, né, de um uso totalmente inadequado, né, sem qualquer tipo de planejamento, tá bom? Então era isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí um joinha se gostaram, por favor, sigam aí meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Roberto Franco do Amaral e é um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Grande abraço!